Boa noite a todos. Agradecer o convite da Comunidade Espírita Nova Era do Vale do Jequiriçá, Bahia. Meu irmão José Alberto, meu irmão Celso. Agradecer o apoio da Rádio Transvale FM 107.1, a melhor da região. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se transformou no seu falar. Teologia pra explicar, um Big Bang pra disfarçar, pode até alguém duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, me dá de beber da fonte da água da vida, mesmo que haja o que ouvir, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Fique agora com Edson Moreno. Um abraço a todos vocês. Olá, amigos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês, cumprimentando a comunidade espírita Nova Era, na pessoa de seu presidente, José Alberto, mandando um grande abraço, cumprimentando os amigos da Rádio Transvale FM de Jequiriçá. E vamos falar aqui hoje sobre Jesus e a transição planetária. Bom, em primeiro lugar, pedir ao Mestre Jesus que nos acompanhe, que esteja conosco, que possamos receber a inspiração de nossos mentores, que aqueles que acompanham também possam estar aproximados de seus mentores espirituais para, assim, fazerem com que a mensagem seja profícua e que nos aproximemos de Jesus nesse instante. Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Bom, falando da transição planetária, que é um assunto muito corrente, muito em voga, todo mundo preocupado com a transição planetária, como se dará. Então é importante que possamos trabalhar esse tema para acalmar nossos corações, para que estejamos preparados para essa transição que cada vez mais se caracteriza como o momento atual. Na Gênesis, no capítulo 18, tem uma mensagem que fala: os tempos são chegados, onde vai dizer que, esgotado o bem-estar material, o produto da inteligência, se compreende que o bem-estar total só com o desenvolvimento moral. Exatamente isso. O produto da inteligência fez com que pudéssemos ter todo esse conforto que temos à nossa volta, todas essas tecnologias, tudo isso que faz nossa vida muito mais interessante, com muitas distrações, mas também com muitas possibilidades. O próprio YouTube, que hoje nós acessamos para buscar as nossas palestras, estamos cada um em suas residências, mas não deixamos de
nos aproximar, não deixamos de fazer com que a mensagem do Cristo possa continuar sendo propagada, como se nas casas espíritas nós lá estivéssemos. Mas então todo esse conforto, essa beleza que o conforto material, produto da inteligência, nos proporcionou, também faz com que a gente verifique que não é só isso, porque ao mesmo tempo temos o suicídio campeando na humanidade, a depressão, os transtornos e a dificuldade de todos gerenciarem a si mesmos, ainda mais nesse momento de pandemia, em que somos obrigados a estreitar a convivência conosco mesmos. Vemos a dificuldade que é estar concentrado, estar muito mais aproximado de nós mesmos e daqueles que nos cercam. Mas vai dizer na Gênesis que o trabalho íntimo que se opera pela regeneração, um trabalho íntimo, uma troca também radical, que não acontece sem comoção, sem luta entre as ideias. O que vivemos hoje é exatamente este momento bem característico de luta entre dois tipos de pensamentos. Uns que pensam de forma mais progressista, buscando defender os mais fracos, buscando de alguma maneira trabalhar de forma mais intensiva e organizada, e aqueles que ainda convivem com o sentimento escravagista, achando que existem melhores e piores, e essa comoção, essa luta de ideias, ela é característica dos tempos de transição. Choques materiais, diz na Gênese, sobrecitam ou atenuam a atividade. A efervescência social se manifesta. Se vê a execução de uma das grandes leis fatais do universo, quebrando a má vontade humana. Então, assim, esses choques, essa efervescência da sociedade caracteriza os tempos chegados. Mas temos também como princípios da doutrina espírita, na Gênesis, capítulo 18, 14, vai dizer que a vida espiritual é a vida normal e eterna do espírito, e a encarnação é apenas uma forma temporária de existência. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistindo e sobrevivendo a tudo. O mundo corporal é apenas secundário, poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita. Muito interessante, porque para a grande maioria da humanidade encarnada, a realidade não é a realidade espiritual. A realidade é apenas essa realidade material que poderia nem ter existido, que foi elaborada para facilitar o nosso progresso enquanto espíritos, enquanto princípio espiritual, progressivamente fazendo a sua caminhada evolutiva até conquistar no reino do livre-arbítrio, onde vivemos, a condição de espírito, onde passa a ter o pensamento contínuo e passa a ser responsável por aquilo que faz e semeando por própria conta e também responsável pela colheita daquilo que semeou. A realidade é a realidade espiritual. É para essa que nós devemos trabalhar e nos importar. Jesus dizia muito isso e apresentando para todos nós a realidade espiritual como o reino de Deus. Dizia ele que aquele que encontrasse o reino de Deus é como se tivesse encontrado um campo muito fecundo ou uma joia muito rara. Então o reino de Deus é aquilo que nós devemos trabalhar com mais afinco e com mais vontade para podermos tomar posse desse reino de Deus, ou seja, a realidade espiritual, de forma a melhor realidade espiritual, é aquela que nós devemos trabalhar com afinco para obtê-la, né? E nós não somos, na verdade, duas raças antagônicas, não existem um grupo contra outro grupo, encarnados e desencarnados, na verdade, não são dois exércitos. Estão separados apenas pela linha da vida e da morte,
mas são uma comunidade de vivos, vivos na matéria e vivos no plano espiritual, diferenciados apenas por um impositivo de vibração e que se ajudam constantemente para que possam fazer e construir um mundo melhor. O nosso planeta é como se fosse um edifício em construção. Aqui, quando nós estamos, é como se estivéssemos construindo um piso mais de um edifício de muitos andares. Aqueles que se encontram no plano espiritual, quando aqui chegarem, já encontrarão um novo piso aqui estabelecido, com uma nova gama de conhecimentos, com a sociedade mais evoluída, também do ponto de vista não só intelectual, mas do ponto de vista moral. A sociedade vai evoluindo aos poucos, como se fosse a construção desse edifício, né? O progresso ele é indefinido. Essa perpetuidade de relação entre os seres, nós nos relacionamos encarnados com a comunidade dos desencarnados. Os desencarnados, em determinadas colônias, também se relacionam com desencarnados de outras colônias. Há uma solidariedade global, ainda mais no plano espiritual, a solidariedade é ainda maior. Essa solidariedade é a base da nossa evolução espiritual. Começamos a evoluir quando começamos a entender a necessidade de cooperação, a necessidade de estarmos acompanhados uns dos outros, auxiliando uns aos outros. Isso é a base do crescimento espiritual de todos nós. Estamos separados apenas por impositivos de vibração. Uns vibram de uma maneira, outros vibram de outra. Aqui na matéria densa, nossa vibração é muito mais densa, obviamente, né? Então, diariamente, nessa separação que há entre encarnados e desencarnados, diariamente, 150 mil viajores, pessoas, espíritos encarnados, deixam o planeta, morrem e vão para o plano espiritual. Diariamente, 150 mil, cada um com sua expectativa, cada um com a sua cultura, cada um com a sua maneira diferente de ser, cada um acreditando em ideias e religiões e com pensamentos muito diferentes. E todos esses, por dia, 150 mil, precisam ser selecionados, divididos, acomodados no plano espiritual para que não sofram um choque muito grande de uma realidade para outra realidade. E assim o mundo espiritual vai acomodando todos nós que lá chegamos. Emmanuel vai dizer que um dos grandes problemas é que a grande maioria desses espíritos, entre esses 150 mil que desencarnam diariamente, o grande problema é que a maior parte deles, quando lá chega, busca o céu, querem encontrar aquele céu que não foi edificado. Aquele céu que eles, enquanto aqui estavam, não souberam construir. Então é importante que a gente se conscientize de que, nesse momento de transição, agora ou não, Jesus nunca especificou uma data, mas sempre disse que cabia a todos nós fazermos essa nossa luta para que estivéssemos aptos para acessar o reino de Deus, acessar a vida espiritual superior. Dessa forma, poderemos por aqui continuar. Não precisaremos ir para um mundo de condição inferior, porque o nosso planeta deixa de ser provas e expiações e passará a ser um planeta de regeneração, onde então, no planeta de regeneração, o bem supera o mal. Não que deixe de haver o mal, haverá o mal, mas o bem será muito maior. Muito mais pessoas e muito mais espíritos estarão inclinados a fazer o bem. E no mundo de provas e expiações funciona de forma diferente. Muito mais pessoas buscam fazer o mal e poucas ou menos pessoas do que a maioria buscam fazer o bem. Essa transformação está acontecendo nesse momento. Os mundos, na verdade, são campos para o desenvolvimento da alma. São campos para que os espíritos possam evoluir e realizar o aperfeiçoamento pessoal, o aperfeiçoamento íntimo de cada um.
cada um com diversas faixas de matéria em variada expressão vibratória. São planos de existência, são níveis de realidade, são dimensões diferentes. A nossa vibração vai determinar em qual dimensão poderemos viver, em qual dimensão poderemos estar depois dessa existência corporal e também em qual dimensão poderemos estar no plano físico, porque o planeta deixa de ter uma vibração e passará a ter outra vibração, quando se tornar um planeta de regeneração. Aqueles espíritos que não se ajustem à vibração de um planeta de regeneração, aqui não poderão ficar. Terão que buscar um outro local compatível com aquela vibração que lhes corresponde. Então, precisamos edificar o céu verdadeiro e não o céu imaginado. Edificar pela cooperação, pela caridade, pela transformação e renovação de cada um de nós. No Evangelho, no capítulo 17, na Gênesis, tem as predições do Evangelho. Quando perguntam a Jesus quando sucederão tais coisas? E a resposta de Jesus é: ninguém o sabe. Ninguém sabe. Mas os homens verão indícios que não estarão nem no sol nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos. Está lá exarado na Gênese. Ou seja, os homens não verão os indícios nem no sol nem nas estrelas. Não será uma transformação a partir de um fenômeno material que seja muito intenso e que vai eliminar parte do planeta. Não. Eles se mostrarão mais nos fenômenos de ordem moral do que nos fenômenos de ordem física. A luta pelo fim do mundo velho, governado pelos preconceitos, orgulho, egoísmo, fanatismo, incredulidade, cupidez e por todas as paixões. Essa luta se dará e acontecerá tal como uma alteração e um regimento de um exército. Esse exemplo foi colocado, que a transformação do planeta para uma condição diferenciada se dará como se fosse um regimento de um exército em que determinados elementos ali não poderiam mais permanecer no regimento, sairiam e seriam substituídos por outros elementos com outro tipo de padrão de comportamento. E assim se dará também a transformação do nosso planeta. A época atual verdadeiramente é uma época de transição. Os elementos dessas duas gerações diferentes se confundem. Gerações com ideias e pontos de vista inteiramente opostos, compostas daqueles que estão predispostos a assimilar as ideias de progresso, aptos a ajudar no movimento de regeneração do nosso planeta. E aqueles que são contra esse movimento de regeneração, que não estão aptos a adotar um comportamento mais fraterno, um comportamento que seja melhor para todos. Tem um ditado da sabedoria budista, na verdade, da filosofia estoica. Foi Marco Aurélio, um imperador romano, que é considerado um grande estoico, e ele tem uma frase muito interessante, que eu acho que essa frase é o que resume a ideia daqueles que lutam por um mundo melhor. A frase é o seguinte: o que não é bom para a colmeia também não é bom para a abelha. Ou seja, aquilo que não é bom para a sociedade como um todo, também não será bom para mim. Então só é bom para mim aquilo que, de uma certa forma, também pode beneficiar toda a comunidade. Então, os grandes embarques coletivos terão somente alguns terremotos, algumas situações, terão somente o objetivo de ativar as saídas. Mas nem todos que desencarnam nesses movimentos coletivos de desastres aqui no planeta, nem todos que desencarnam caminharão para um plano diferente. Muitos permanecerão
no planeta de regeneração, que aqui ficará, porque tem uma vibração compatível. Isso é muito interessante, a gente cultivar a nossa vibração. Tem uma história de um monge tibetano que ele dava aconselhamento e ele tinha um auxiliar que estava buscando, de uma certa maneira, aprender com ele a aconselhar as pessoas, queria extrair, compreender aquela filosofia como um ensinamento, queria aprender com aquele mestre. E aquele mestre recebe um casal, mas um de cada vez. Primeiro a esposa, que entra na sua sala, seu auxiliar está junto, presenciando a conversa, e a esposa vai e diz que não suporta mais o marido, porque ele faz isso errado, faz aquilo outro e tal. E aí aquele sábio então diz, eu compreendo, sua situação é muito difícil, não é fácil a sua existência com essa gama de dificuldades, mas eu acho que você deveria se esforçar, você deveria trabalhar, você deveria fazer um movimento no sentido de não se importar tanto com as dificuldades que aparecem e procurar fazer a reconciliação, procurar fazer o ajuste com o seu esposo. Mas eu compreendo que para você, você está vivendo um momento muito difícil, que a vida está lhe exigindo muito. E aí ela sai feliz, disposta a fazer aquele movimento no sentido de suportar as dificuldades que vinha vivendo, e entra o marido. Quando entra o marido, aquele auxiliar do mestre ainda observando, o marido diz também que não suporta mais a esposa, porque ela reclama de tudo, ela não tem paciência com nada, se ele bota uma toalha na cama, ele vai tirar dali a 2 minutos, mas ela já está gritando e reclamando, que dessa forma é muito difícil a convivência. E aquele mestre vai dizer, meu filho, eu compreendo também, você está vivendo uma situação muito difícil na sua vida, as coisas não estão fáceis para você, mas eu recomendo você ter mais paciência, a tentar de alguma maneira fazer uma harmonização e tentar ter tolerância com esses xingamentos e com essas situações, mas eu entendo que a sua vida está muito difícil, mas eu acredito na sua vontade de superar e de seguir em frente. E aí aquele marido sai daquela sala feliz da vida porque ele teve a razão, né? Assim como a esposa também saiu feliz porque tinha se sentido na razão, e os dois foram felizes da vida embora. E aquele que estava lá com aquele mestre aprendendo diz para ele, mas eu estou aqui para aprender com o senhor, mas eu acho que eu não tenho nada a aprender. Porque o senhor não tem palavras. O senhor disse para a esposa que ela estava certa, e depois para o marido o senhor disse que era ele que estava certo. Então, desse jeito, eu não sei como que eu posso aprender com o senhor não está preparado para ser um mestre para mim. E aí aquele monge vira para o auxiliar, que estava com ele aprendendo, e fala, você sabe que você tem razão. Eu acho que você tem razão, sim. Então, na verdade, ele estava dando uma lição para aquele auxiliar e para todos aqueles que ali chegassem, que ele queria era a paz, ele queria estabelecer a harmonia, estabelecer a tranquilidade e a paz com todos. E não queria entrar nos detalhes das dificuldades, nas razões que nem sempre são razões que nós criamos para que estejamos no controle das situações. Para exemplificar a necessidade que nós temos de estarmos acordados e despertos, estarmos preparados para sempre aproveitar qualquer oportunidade que surja para o aprendizado e para a nossa transformação, eu quero contar a parábola das 10 virgens, porque Jesus ensinava a todos nós por parábolas, que era uma história lúdica que ficaria na imagem das pessoas. Dessa forma seria muito difícil de distorcer o pensamento ou o ensinamento dele, porque o ensinamento dele está vestido de uma história, que se você altera a história não tem nenhum sentido. Então, ali dentro da história tem um ensinamento material, que é uma história do cotidiano, que todos têm acesso a essa história,
mas também tem um ensinamento espiritual, moral, que vai sendo traduzido pelo ser em cada momento da sua evolução. Em cada estágio evolutivo, nós vamos analisar uma parábola de forma diferente. Cada vez nós vamos conseguir ter um olhar mais profundo naquele ensinamento, cada vez nós vamos tendo a possibilidade de ajustar aquele ensinamento à nossa realidade de uma forma mais ampla, né? Emmanuel, certa feita, vai exemplificar essa ideia, dessa nossa dificuldade de compreensão do Evangelho, que a nossa compreensão de Evangelho vai se alterar conforme nós evoluímos espiritualmente. Emmanuel conta para Chico que fazia no plano espiritual um curso de Evangelho. E que nesse curso vinham espíritos de outras esferas e de cidades espirituais, de esferas mais elevadas, participar desse curso, e ele ali junto com aqueles outros espíritos no curso, ele se sentia como se ele fosse um dinossauro de 65 milhões de anos atrás, porque ele realmente estava muito aquém do entendimento que aqueles espíritos que lá naquele curso estavam já detinham. Ele não tinha esse entendimento ainda. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai realmente tomando propriedade e conseguindo ter um entendimento melhor das parábolas e das mensagens que o Cristo manda para todos nós. Ele já sabia que estaria mandando mensagens para 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. As mensagens do Cristo sempre aqui estarão, para que elas possam revolver dentro de nós e trazer cada vez um significado mais amplo. Então a parábola das 10 virgens fala de 10 virgens que saíram ao encontro de um esposo, sendo que 5 delas eram prudentes e 5 outras eram loucas. No Evangelho, quando se refere a alguém como sendo uma pessoa louca, significa alguém que não leva em conta os aspectos espirituais, alguém que está vivendo só no plano material, sem pensar no plano divino. Então 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas, porque poderia anoitecer, o esposo poderia demorar de chegar. Então elas levaram suas lâmpadas com azeite, contendo aquele azeite, verificaram se estavam com azeite ou não, enquanto que as outras não levaram azeite nas suas lâmpadas, não verificaram se suas lâmpadas estavam com azeite ou não. Então levaram suas lâmpadas sem verificar se tinha azeite. O azeite tem o sentido, tem a ideia de virtude. O azeite, nas mensagens espirituais, tem essa ideia de que seja a virtude. O pavio, a lâmpada, tem o pavio da boa vontade e a chama, a luz do conhecimento. E o azeite é a virtude que pode realmente dar combustível para a chama do conhecimento a partir do pavio da boa vontade, né? Elas adormeceram porque o esposo tardara a chegar. À meia-noite ouviu-se um clamor. Interessante também que sempre quando se refere o Evangelho ou as mensagens espirituais à meia-noite é a virada de um dia para outro dia, é o encerramento de um ciclo para o começo de outro ciclo. A meia-noite pode representar o fim de uma encarnação para o momento da desencarnação e início da vida no mundo espiritual. Ouviu-se então um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então aquelas que não tinham azeite viram para as outras que tinham levado suas lâmpadas com azeite e pedem: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Aquelas que tinham o azeite dizem a elas: ora, não podemos dar o nosso azeite para vocês, senão ficaremos todas com pouco azeite, e se apagarão a de vocês e as nossas também. Vão antes vocês, ide antes aos que vendem, vão buscar, vão comprar o azeite de vocês. Só que o azeite, como nós falamos, são, na verdade, o azeite da virtude. Elas não tinham azeite porque não tinham se preocupado, não estavam despertas para conquistar as virtudes enquanto aqui estamos nessa luta e nesse trabalho.
E aquelas que tinham azeite dizem: vá comprar, e diante são os que vendem. E quem são aqueles que nos vendem azeite aqui na vida material? São dois tipos de pessoas que nos vendem azeite. Primeiro são os mais evoluídos, com suas palavras, com seus exemplos. É o próprio Livro dos Espíritos, é a própria codificação espírita, que lá tem as palavras dos espíritos mais evoluídos, os espíritos superiores. Com essas palavras e os exemplos de suas vidas, eles podem realmente nos vender o azeite da virtude. Nós podemos conquistar alguma virtude para nós a partir destas palavras e desses exemplos. Existem também outros que são professores de virtude para nós. Outros que nos vendem esse azeite da virtude e nos vendem caro. São aquelas pessoas que conosco convivem aqui na vida material, que são as pessoas ríspidas, criadoras de caso, exigentes e intratáveis. Essas nos vendem azeite e vendem um azeite muito caro, porque é muito difícil conviver com uma pessoa ríspida, uma pessoa dura, intratável. É difícil, mas nos vende o azeite da paciência, nos vende o azeite da virtude e da tolerância. Então, esse é outro grupo de pessoas que nos vendem azeite de virtude. Diz a parábola: e comprai-o, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. Enquanto elas vão buscar o azeite para comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Jesus conclui dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então é mais ou menos assim que a gente tem que pensar em relação à transição planetária. Nós temos que pensar que é o momento de adquirirmos, cada um de nós, o azeite da virtude, para que possamos então ingressar com esse noivo, que é o próprio Cristo, nesse mundo, nesse planeta de regeneração. Fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho. Paulo vai dizer nos Coríntios 13.1, uma das mais belas passagens do Evangelho, praticamente como se fosse uma inspiração do próprio Cristo, porque Paulo, quando não conseguia mais atender a todas aquelas igrejas que ele tinha criado e que exigiam a presença pessoal dele nessas igrejas, ele então ora, chora e faz uma oração comovida para que ele pudesse, pedindo a Jesus, que ele pudesse continuar e não deixar a obra dele incompleta. Ele sente como se o próprio Cristo chegasse perto dele e lhe dissesse que era para ele usar os poderes do Espírito. Os poderes do Espírito no sentido da intuição, no sentido da mediunidade. E disse o Cristo que, a partir dali, deixaria Estevão mais aproximado, mais próximo dele, para que Estevão lhe levasse as mensagens que o Cristo lhe mandaria. Paulo então começa a escrever várias mensagens a todas as igrejas. E em Coríntios 13.1, é uma mensagem maravilhosa, ele vai falar sobre o amor. O amor é a virtude mais especial que nós devemos conquistar. Tanto que no capítulo 12 ele vai falar sobre os dons espirituais, os dons, a utilização da mediunidade dentro daquela igreja nascente. E no capítulo 12, versículo 31, depois que ele já dá uma orientação sobre quais seriam os dons mediúnicos mais importantes dentro da igreja, vai dizer que o dom da profecia deveria ser mais importante, tem que ser cultivado, observado antes do dom do falar em línguas, porque o dom da profecia, você tem uma mensagem que é inteligível, você pode compreender, já o de falar em línguas nem sempre você compreende. Então ele vai dizendo, dando uma disciplina, uma maneira de se utilizar os dons mediúnicos dentro da igreja, e termina esse capítulo 12, no 12, versículo 31, dizendo o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente.
eu vou lhes mostrar agora um caminho melhor do que a utilização desses dons. Aí ele começa no capítulo 13, onde, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu nada seria, que é uma beleza, né? E vai dizer que quando ele era criança, ele falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas de criança. Nós, que temos posse de toda essa doutrina, dessa codificação espírita, está na hora da gente parar de pensar e falar e raciocinar como criança. A gente tem que deixar de lado, porque agora já somos grandes, já somos amadurecidos pela codificação espírita. E ele vai dizer que quando a perfeição vier, aí veremos claramente. É isso, na medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, na medida que vamos nos aproximando da perfeição, cada vez vamos ter a possibilidade de ver mais claramente. Vai dizer ele que agora meu conhecimento é incompleto, exatamente, enquanto encarnados e enquanto ainda pouco evoluídos, nosso conhecimento é incompleto. Mas quando aquele tempo vier, o tempo da perfeição, conhecerei plenamente. Olha que beleza. Mas o mais importante, o mais interessante de tudo isso, é que a gente possa, então, compreender essa necessidade de cultivar e buscar adquirir a virtude do amor para nós. Joana de Ângeles vai dizer que o amor dispõe de recursos valiosos para o enfrentamento das situações penosas do momento, esse momento que vivemos de transição. O amor, diz ela, é de constituição sublime. E o amor como virtude, ele é de constituição sublime, e como virtude, ele é adquirido, é uma aquisição incorporada pelo trabalho e pelo esforço próprio. Então o amor não é uma varinha mágica que bate em nossas cabeças e a partir dali a gente conseguiu adquirir a virtude do amor. A virtude do amor, ela é adquirida a partir do exercício, é como se fosse um hábito. E virtudes e vícios a gente conquista a partir do hábito. O amor também se conquista a partir do hábito, a partir do nosso exercício. Por isso que os espíritos superiores estão sempre trabalhando em prol dos outros, adquirindo a virtude do amor cada vez mais pelo trabalho e pelo hábito, eles vão tendo essa virtude incorporada em cada um deles. E é assim que a gente tem que fazer. Sabendo que Jesus não deixa nenhum de nós sem ao léu. Nós estamos nessa grande nau terrestre, caminhando pelos espaços infinitos, mas comandada pelo nosso Mestre Jesus. Muitos ficam ainda ociosos, muitos não querem pegar na mão da massa para realizar aquilo que lhes deve fazer. E no Livro dos Espíritos, na questão 564, pergunta se há espíritos ociosos. E a resposta é que há, tanto no plano espiritual quanto aqui. Mas a resposta é ainda mais interessante, porque vai dizer que esse estado é um estado temporário, subordinado ao desenvolvimento das suas inteligências. Então, quem se mantém na ociosidade, assim o faz porque ainda não desenvolveu suficientemente sua inteligência. Vai dizer também que é porque falta-lhes a consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, ou seja, vivem na ociosidade porque ainda não sabem quem são, não têm consciência de si mesmos, que são espíritos imortais, caminhando da animalidade até a angelitude. Nós caminhamos para a perfeição e essa caminhada depende exatamente do nosso livre-arbítrio. Quem ainda não sabe disso, não tem consciência de seu livre-arbítrio, muitas vezes permanece ainda ocioso. André Luiz, no livro Os Missionários, vai ter uma conversa com Alexandre sobre isso, e Alexandre vai falar da forma como os espíritos superiores falam, tratam-nos sempre muito carinhosamente. Alexandre vai dizer, pobrezinhos, fazem isso só por conta das ilusões infantis que eles mantêm consigo. Mas são bons companheiros e nós os amamos. Toda elevação representa uma subida, um esforço de ascensão. Cabe a cada um de nós pegar a enxada nas suas mãos e começar o trabalho e o esforço de ascensão. Eu estou ainda já avançando um pouquinho, mas eu queria falar nas
restrições. Nós temos muitas restrições e algumas adições que dificultam ou facilitam a nossa evolução. Uma delas é a tendência do espírito, porque nós temos capacidades inatas, habilidades já conquistadas. Daí a importância da gente, já ainda hoje, começar a nossa preparação para o futuro. Começando essa preparação hoje, nós vamos adquirindo capacidades e habilidades já conquistadas para facilitar a nossa vida no futuro, a nossa possibilidade evolutiva no futuro. Então, essa tendência do espírito também construída a partir de nós mesmos. Nós temos as características genéticas, porque herdamos características genéticas e vibratórias daqueles que nos recebem. Importante a gente também saber se relacionar, para não nos prendermos em vínculos negativos que façam com que amanhã viemos ligados e conectados a seres que nos ofereçam características genéticas e vibratórias difíceis. A mentalidade coletiva também é algo que importa, porque tem um limite da comunidade onde viemos e da época em que nascemos. Isso limita a nossa evolução. Estamos todos limitados hoje pelo planeta que vivemos, pela época em que vivemos e pela comunidade onde vivemos. Nós precisamos evoluir para podermos seguir para comunidades que tenham uma abertura maior de pensamento e de ideias. Dessa maneira, seguiremos de forma mais rápida, né? Para nosso destino evolutivo. E os limites evolutivos do nosso planeta. Esse limite evolutivo do planeta também limita individualmente cada um de nós. Esse limite evolutivo do planeta é que está se alterando na medida dessa transição planetária. Quando passamos a ser um planeta de regeneração, os limites evolutivos do planeta crescem substancialmente. Então, dessa maneira a gente segue importante. Entender essa importância da gente caminhar com Deus em nossas vidas. Entender que Deus não é um ser todo-poderoso que não está ao meu alcance, Ele está junto de nós. Entender que mesmo sendo fraco, imperfeito, ruim, com tantos defeitos como somos, Deus nos ama. Porque o amor de Deus independe da nossa lógica. Ele ama a todos nós. Para Ele nós temos a mesma importância. Essa conexão com Deus é tão importante. Madre Teresa tem uma entrevista onde ela foi perguntada se ela falava com Deus, e ela disse que falava com Deus, conversava muitas horas, toda noite. E perguntaram a ela, e o que a senhora fala nessas muitas horas? Ela, nada, só escuto. O que Deus fala para a senhora? Nada também. Ele só escuta, ou seja, ela não fala nada, ela não escuta nada, mas o pensamento dela está, no sentimento dela está totalmente conectado a Deus. É mais ou menos por aí que a gente tem que seguir. Então, frente à transição planetária, a gente tem que seguir o jugo do Cristo. O jugo do Cristo é evitar o encontro corpo a corpo, é um dever de prudência para todos nós. Resistir no sentido de não enfrentar, manter um sentido, um estado de vigilância natural para que não caiamos no enfrentamento com os outros. Jesus recomendou que questões inferiores e que as forças negativas devem ser evitadas. Quando ele diz para que a gente não resista ao mal, ele está querendo dizer o seguinte: aquele que pratica o mal está manipulando um tipo de vibração que é muito prejudicial a ele. Quando ele direciona a você esse tipo de vibração, se você entrar nesta sintonia desta vibração, vai ser prejudicial a você. Você vai baixar o teu padrão vibratório e você vai estar produzindo atitudes e comportamentos de acordo com o padrão vibratório inferior. Então é importante a gente sempre manter o nosso padrão vibratório, não esquecendo que existe um limite de padrão vibratório menor e maior para dentro do planeta de regeneração. Se a gente quer ficar no planeta de regeneração, a gente não pode baixar o nosso padrão vibratório muito não, senão teremos que sair daqui. Fiquemos por aqui, né? Então é muito interessante que, só para terminar, no livro Obreiros da Vida Eterna, certa feita Zenobia vai buscar alguns espíritos que estavam num abismo, nas trevas e abismo. Lá chegando, ela tenta resgatá-los, lança uma ponte de luz,
nenhum deles consegue sair do abismo, porque existem espíritos obsessores que maltratavam e não permitiam que eles acessassem aquela ponte de luz. Ela desiste, eles retornam para a casa transitória, que é um posto de socorro no umbral grosso, e retornam lá para a casa transitória. André Luiz fica um pouco triste e vai dizer: poxa, primeira vez que a gente sai, que eu saí para fazer um trabalho desse, de resgatar alguns espíritos, e nós não tivemos sucesso. Quando eles entram na casa transitória, Zenóbia reúne o grupo e diz para eles: olha, hoje ocorreu alguma coisa muito importante. Porque muito melhor do que a gente trazer alguém compulsoriamente à força conosco, foi o que aconteceu, porque nós demos a palavra, levamos as nossas ideias para eles, mostramos o nosso endereço, deixamos aqui as portas abertas para que eles possam chegar aqui caminhando com os próprios pés. Porque se nós trouxermos qualquer um deles para cá à força compulsoriamente, amanhã eles não vão se adaptar à disciplina aqui da casa transitória, vão se julgar vítima de arrastamento e vão se sentir infelizes querendo voltar para onde estavam. Então, toda ascensão é necessário um esforço individual, um esforço pessoal de elevação. Fica aqui as portas abertas e é importante que eles possam vir caminhando com os próprios pés. Assim também, cada um de nós, seja para sair do mundo de provas e expiação e ingressar no mundo de regeneração, seja para apressar nossa caminhada evolutiva, é importante que cada um de nós possa caminhar com os próprios pés, seguindo na direção do Cristo, gravitar para a unidade divina. Que Jesus abençoe a todos, que esteja com todos. Um grande abraço. Como foi especial a presença física de Jesus perante a humanidade. Tanto os evangelistas como os espíritos Amélia Rodrigues e Humberto de Campos relatam em suas obras a impossibilidade de ficarem indiferentes àqueles que com Cristo se encontraram, pois imenso era o seu magnetismo, profundos eram os seus ensinamentos, e impactante sempre a sua presença. E como seria o seu olhar? Diante de Pedro, que o negou por 3 vezes, Jesus o fitou, segundo narra Lucas, logo após o galo cantar. Seria este um olhar de compreensão? Perante a mulher que se equivocou, que adulterou, quando Jesus pede que ela o olhe, o que ela pôde perceber em seu olhar? Foi, sem dúvida, um olhar de oportunidades. No livro Mergulhando no Mar de Amor, de autoria de César Soares dos Reis, encontramos uma mensagem de Fabiano de Cristo, intitulada Sob o Olhar de Jesus, que se inicia dizendo: sempre sonhei com o olhar de Jesus, aqueles olhos brancos de franca luz, aqueles olhos densos, aquele olhar, olhos de manjedoura, olhos imensos de cruz, luminescentes, generosos, um mar de serenidade, uma onda de paz, uma bênção, uma saudade, uma calma, que bem que me faz. Que descrição tão sincera de uma alma que realmente soube perceber o Cristo. São olhos da verdade, da grandeza espiritual, olhar de nascimento e de renascimento, um mar de bondade, de paz, de refrigério, um oásis de amor. Se o olhar de Jesus é um manancial de luz, ele sempre nos identifica de forma bondosa. Sempre vê em nós potencialidades. Acredita que somos capazes de fazer o que ele fez e muito mais. Somos vistos por ele como ovelhas do grande rebanho do reino dos céus, em que as falhas que cometemos são interpretadas como temporárias. Ele continua a esperar o melhor de nós. Ele nos vê com o que está repleto o seu coração. Por isso diz o discípulo da caridade: se os olhos são espelhos da alma, posso imaginar a alma do Cristo? E ele constata que é uma alma de tanta pureza, tanta indefinível bondade, tanto amor e tanta luz. E isso nos faz refletir sobre nós mesmos.
como está o nosso olhar? É de edificação ou de desmoronamento? Cativamos e espargimos o que de tão bom há em nós, fruto das nossas conquistas pessoais, das nossas escolhas acertadas? Ou ainda, em algumas situações, transmitimos o olhar do julgamento, da indiferença, do preconceito? Como estiver o nosso olhar, de forma equivalente estará o nosso mundo íntimo. Quando penso em Jesus, continua Fabiano de Cristo, existo porque sinto Jesus. E sinto concretamente, de verdade. É tão íntimo e tão feliz que me dá vontade de recostar a cabeça, sentir o calor e uma vontade espessa que clama: Ele está perto, tão infinitamente perto. Confesso, meus irmãos, que quando li este trecho, questionei-me: eu consigo sentir Jesus desta forma? O que faz com que tenhamos uma percepção tão profunda e tão íntima do Cristo? Acredito que nos predispormos a enxergar as suas lições seja um passo muito significativo. Às vezes, olhamos, vemos, mas não enxergamos, ou não queremos enxergar. Amélia Rodrigues, em algumas de suas obras, afirma que a pior cegueira é a da ausência de fé e de discernimento. Quanto à ausência de visão física, a benfeitora ensina que em alguns momentos é fator de provação, em outros, missão. Mas destaca que, quando não queremos enxergar o que realmente precisamos fazer, estamos cegos espiritualmente. Assim entendemos que o convite de Fabiano de Cristo seja enxergarmos Jesus, ou seja, vê-lo com os olhos da alma. E aí sim, senti-lo, percebê-lo mais perto. Mas intimidade requer um esforço maior. Além de enxergar, é necessário viver o Cristo. Ainda no texto das reflexões de hoje, encontramos: eu o vejo dentro de mim, latejando como centelha viva, quente e forte no coração. Descreve assim a força do Evangelho em nós. O legado do Cristo é o Evangelho vivo das suas ações. É o convite incessante para a transformação pessoal. Enxergar o Cristo dentro de nós é termos aberto a porta do nosso coração e da nossa mente à sua mensagem, permitindo que Ele opere através de nós. Que as nossas decisões sejam elaboradas a partir da repercussão dos ensinamentos de Jesus na nossa individualidade. Assim, vamos conseguindo aos poucos com o Cristo a intimidade conquistada pelas grandes mulheres e homens da humanidade, que simplesmente confiaram na sua presença em seus corações. E o benfeitor querido encerra as suas reflexões afirmando: e vibra sempre, e me anima e me aconselha. Ampara sem falha, pacifica e agasalha, e me ama por certo me ama. Jesus é o nosso amigo fiel e de todas as horas. É aquele que nos protege e conforta, que adverte e sinaliza, que ampara e ama. Ama sempre como bom pastor, conduzindo-nos com o seu olhar de luz, de nascimento e renascimento, de serenidade, de paz e de amor. Que o nosso olhar perante a vida possa crescer e amadurecer sob o olhar de Jesus. É Jesus ontem, hoje, é Jesus sempre. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo.